Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, na aula passada, eu falei que a contabilidade ela gera informações para a tomada de decisões. Só que, se existe uma tomada de decisões, obviamente, existem as pessoas que tomam decisões. É sobre isso que nós iremos falar nessa aula. Então, nós temos aqui os usuários da contabilidade. Quem são eles? Então, vamos lá aprender juntos e qualquer dúvida pode perguntar. Os usuários são pessoas que se utilizam da contabilidade, pois se interessam pela situação da empresa e buscam respostas sobre a mesma. Os usuários da contabilidade se dividem em dois grupos. Nós temos os usuários internos e os usuários externos. Então, os usuários da contabilidade, das informações que a contabilidade gera, eles têm interesses na situação da empresa. Como é que essa empresa está? Como é que está a saúde desta empresa? Será que ela está sadia ou ela está debilitada? E tais usuários, eles podem ser os internos e podem ser os externos. Esses usuários também são chamados de stakeholders. Stakeholders, numa tradução livre, são as partes interessadas. Então vamos aqui elencar alguns e comentar sobre cada um deles. Em primeiro lugar, nós temos aqui os sócios e os investidores. Vamos começar pelos investidores. Por que os investidores têm interesse nas informações de uma empresa? Em primeiro lugar, os investidores eles podem estar em duas situações. A primeira, eles podem estar em posição ou sem posição. O que significa isso? Os investidores podem estar querendo entrar ainda na empresa, estar querendo investir na empresa, significa que eles não estão em posição, e os investidores podem já ter posição dentro da empresa, significa que eles já entraram, já colocaram o dinheiro dele lá. Nos dois casos, os investidores têm interesse em conhecer a situação da empresa. Os que já estão dentro, eles precisam conhecer como está o faturamento, como está o lucro, como está a rentabilidade, como está a capacidade de solvência de pagamento de dívidas. Por que os investidores que estão dentro precisam sempre se preocupar com a empresa? Bem, os investidores que já estão investindo na empresa, eles precisam sempre comparar aquela empresa com outras empresas para saber se vale a pena continuar lá ou se está na hora de tirar o capital e ir para outra empresa. E nós temos também os investidores que ainda não entraram na empresa, aqueles que estão em dúvidas. Existem muitas pessoas que estão querendo, por exemplo, comprar ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Pode ser aqui, pode ser em outro país. Só que antes deles comprarem essas ações, antes deles adquirirem posição dentro das empresas, eles precisam analisar os fundamentos daquela empresa. Aí eles vão utilizar técnicas, vão fazer análise fundamentalista, vão fazer análise técnica, mas tanto a fundamentalista quanto a técnica vão utilizar o que? Contabilidade. Tudo bem? Então nós temos os investidores, ou os que já estão dentro, ou os que estão fora querendo entrar. Nós temos também os sócios. Ora, os sócios são aqueles que são os proprietários do negócio. Eles precisam das informações contábeis de qualidade para poder tomarem decisões a respeito daquele negócio. Como é que o sócio decide se vai abrir uma filial ou não? Primeiro, ele precisa olhar para a matriz. Ele precisa conhecer profundamente seu negócio. Só então ele vai tomar algumas decisões. Ou abrir uma filial, ou fechar uma filial. Tudo de acordo com as informações contábeis. Nada é feito de cabeça no mundo corporativo. Tudo bem? Nós temos também os bancos, e os financiadores, por uma questão bem óbvia, eles só vão liberar empréstimo se a empresa demonstrar capacidade de pagamento. Tudo bem? Se não tiver capacidade de pagamento,
eles provavelmente não vão liberar empréstimos, ou então os bancos vão colocar um spread lá em cima e por causa da questão do risco, tá? E a empresa pode não conseguir empréstimos com uma certa facilidade. Nós temos também os empregados, e alguém pode estar pensando, por que o empregado tem interesse na situação financeira da empresa? Eu vou lhe colocar numa situação, lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e de repente você recebe uma proposta de emprego de outra empresa. Aí você olha as demonstrações contábeis da sua empresa que você trabalha. Vamos imaginar aqui, você ganha 2.000 no seu salário, no seu emprego atual. Só que a empresa que você já está trabalhando, ela tem uma ótima situação econômica. E a empresa que está querendo te pagar 2.500, quando você analisa as informações econômicas dela, você percebe que ela não está tão boa assim financeiramente. Será que vale a pena sair de uma empresa que está sólida financeiramente, ganhando 2.000, e ir para outra ganhando 2.500, com muitos problemas financeiros? Fica a questão. Tudo é uma questão de interpretação. Tudo bom? Agora, não olhe só para a questão financeira. É o que eu sempre digo para os meus alunos em outros cursos. Pode ser que a outra empresa que esteja com a situação financeira um pouco debilitada naquele momento iria agregar muito no seu currículo. Nós temos também aqui os prestadores de serviços. Ora, por que os prestadores de serviços têm interesse nas informações contábeis? Por uma razão muito simples. Existem prestadores de serviços que prestam serviço para receber depois. Ora, se eu vou prestar serviços caríssimos, onde eu vou ter muitos custos para receber depois, eu preciso saber se aquele tomador, ou seja, quem está contratando, tem capacidade de me pagar. Fica uma coisa óbvia, né? Nós temos também os fornecedores, tá? Os fornecedores são aqueles que vendem produtos a prazo. Se nós temos os prestadores de serviços que prestam serviços a prazo, nós temos os fornecedores, que também pode se caracterizar como prestador de serviço, mas normalmente quando nós utilizamos o termo fornecedores, significa para produtos, para empresas comerciais, que vendem a prazo para receber depois. Tudo bem? Então tudo isso, eles analisam as informações contábeis da empresa para poder saber se vale a pena vender ou não, se vai ter risco ou não. Tudo bem? Nós temos os consultores, os advogados, os analistas, os contadores, o pessoal de finanças, aqueles especialistas que estudam as finanças daquela empresa para poder emitir relatórios e opiniões. Tudo bem? Nós temos os sindicatos e clientes. Muitas vezes uma empresa é processada e ela diz que não tem capacidade de pagar o processo, só que às vezes o sindicato consegue as demonstrações contábeis, tá? E ele chega à conclusão que a empresa tem capacidade sim, então ela acaba tendo que pagar aquilo que deve, tá certo? Nós temos também, né, os clientes que muitas vezes têm interesse nas informações contábeis somente por uma questão de curiosidade, porém eles querem ter, tá? E as informações contábeis de muitas empresas, em especial aquelas listadas na Bolsa de Valores, ficam à disposição de seus clientes, tá? Nós temos também o setor público, o governo, que é o maior sócio da empresa, é quase o dono. Ele normalmente arrecada ali 34% do faturamento da empresa com tributos, só federais, tá? Só federais, nem estou falando dos estaduais ainda, né? Quer dizer, 34% não sobre o faturamento, sobre o lucro, tá? Aí sobre o faturamento tem ICMS, tem PIS e COFINS, meu amigo, é tanto tributo. Nós teremos um módulo de tributos mais na frente, tá bom? Então, o governo, o setor público, ele tem interesse, tá, na questão tributária. Será que essa empresa pagou as obrigações dela? Né? Quanto é que ela está devendo? Ela diz que está devendo 1 milhão. Deixa eu ver as informações contábeis. Deixa eu analisar o lucro. Deixa eu analisar o faturamento. Deixa eu analisar as despesas dedutíveis ou não, para poder saber se é 1 milhão mesmo. Nós temos os analistas e os administradores, aquelas pessoas internas, né, que tomam decisões ali no dia a dia, que precisam das informações contábeis sobre preço. Será que está na hora de aumentar um pouco o preço, baixar preço, enfim. Então veja, baseado nesse quadro, aqui é fácil de entender quem são os internos e os externos. Quando nós olhamos para bancos e financiadores, obviamente eles são usuários externos. Empregados e prestadores de serviço, internos e externos. Consultores e fornecedores, externos. Os consultores são externos.
e os fornecedores também. Sindicatos e clientes externos. Setor público / governo externos. Analistas, administradores internos, sócios e administradores internos e externos, tá? Para quem é mantida a contabilidade? A contabilidade pode ser feita tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. O termo pessoa juridicamente falando, tá? O termo pessoa é todo aquele que pode ter direitos e obrigações. Então, pessoa aqui na legislação societária não é um ser humano. É qualquer entidade, qualquer indivíduo que possa obter direitos e obrigações perante outra pessoa, tá? Nós temos aqui a pessoa física, que é a pessoa mesmo, né? Nós, seres humanos naturais, tá? E nós temos a pessoa jurídica, que são as empresas, tudo bem? A contabilidade pode ser feita para o indivíduo, desde que exista a necessidade em virtude da complexidade dos negócios realizados pela pessoa e o volume envolvido, né? Ou para a empresa com ou sem fins lucrativos, como nós já dissemos na aula passada e nessa também. A contabilidade pode ser feita para a pessoa física também, tudo bem? É bom deixar claro que existem casos, tanto para a pessoa física como jurídica, que existe a obrigatoriedade de ter uma contabilidade, mesmo que seja menos complexa, certo? E nós temos aqui, só para frisar mais um pouco sobre a entidade, né? Quando se faz contabilidade, mesmo que seja para pessoa física, essa pessoa é denominada entidade contábil, tá? Pode ser a empresa, pode ser um ser humano. Se eles estão precisando de contabilidade, a contabilidade está sendo feita para eles, são as entidades contábeis, tudo bem? Então, fica bem tranquilo de se entender, né? Mas lembrando, qualquer dúvida pode perguntar. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas. Abraço, bons estudos e até a próxima aula.